Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem estrutural no Revit. Na aula de hoje, a nossa última aula, a aula de número 10, nós traremos o processo de detalhamento das armaduras das lajes e a inserção, desse detalhamento nos quadros de materiais na folha de projeto. Então, mostraremos o processo de finalização de todas as vistas nas folhas de impressão. Nós terminamos aqui o detalhamento das vigas, já passo agora ao detalhamento das lajes. Só chamar a atenção de vocês aqui o seguinte, se vocês fecharem esse arquivo aqui e abrir novamente, o que vai acontecer? Vocês vão ver que as caixas de corte vão aparecer aqui em todos os elementos tridimensionais. Por quê? Porque quando nós fizemos lá a, essa vista, nós ocultamos temporariamente apenas, essa caixa de corte. Então, para que elas não apareçam aqui, vocês têm que ir lá em cada vista dessa e dar um VH na caixa de corte, ou ocultar, definitivamente. VH ou EH, né? Agora nós vamos para fazer a planta então de armaduras de laje. Para isso nós vamos utilizar aqui as plantas. A laje nós temos ela no nível 2 e no nível 3. Nós vamos utilizar aqui a planta de forma de nível 2 como referência, vamos duplicar essa vista. E ao duplicar, nós vamos renomear, chamar ela aqui de, vamos colocar armaduras de lajes do nível 2. Pronto. Armadura de laje do nível 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a propriedade de uma vista aqui. Então nós vamos aqui, mouse direito, aplicar a propriedade de modelo e já pegar aqui a armadura de lajes em planta. Pronto. Veja aqui que nessa vista eu já coloquei aqui as armaduras em cinza, para ficar fácil de detalhar. Esse corte está aparecendo aqui, nós vamos precisar de desenhar um corte também aqui, depois mostrar a armadura negativa. Esse corte aqui é o corte longitudinal que a gente tinha feito. Eu vou dar um EH nele aqui, eu vou ocultar esse corte, depois eu faço o outro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos identificar as armaduras e nós vamos identificar também as lajes. Então, para identificar as armaduras, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui anotar linha de detalhe, então DL, e nós vamos então agora, com a linha grossa, nós vamos identificar as armaduras. Então nós vamos iniciar aqui, identificando a armadura positiva da laje 1 aqui. Agora vamos identificar. Aí quando você estiver selecionando, não conseguir selecionar, vocês apertam o Tab e vocês conseguem selecionar as linhas. Eu fiz até errado, vou pegar aqui novamente. Vou dar ESC aqui e vou apagar essa aqui que eu fiz errado. Então a armadura positiva dessa laje. Posso identificar a laje também. Depois a gente vai utilizar os identificadores para a laje. Então nós vamos agora fazer para essa laje aqui. Então, para essa laje nós temos a armadura positiva e a armadura negativa. Então nós vamos identificar primeiro a armadura positiva. Então aqui está pegando a negativa, se eu der um tab aqui, ele vai reconhecendo a próxima que está lá. Então pegou aqui e vou pegar agora essa aqui, contábil. E agora eu posso identificar essa aqui. Só que essa aqui nós vamos identificar com outro tipo de linha, com a linha grossa tracejada. Pronto, então identifiquei essa. Agora eu vou identificar as demais aqui com linha grossa. Então, identifiquei essa. Tab, identifiquei essa. Identifiquei essa. Identifiquei essa. Pronto, então identifiquei todas as armaduras agora. Eu posso agora, eu indiquei com linha grossa, agora nós vamos de fato identificar com os identificadores. Então nós vamos aqui anotar identificador de categoria. Então nós vamos identificar esses ferros aqui. Então inicialmente vamos identificar esse ferro aqui. Então, olha, eu estou selecionando vertical, então eu vou dar um tab aqui para pegar o outro. Ó, o identificador ficou lá em cima, eu posso descer com ele. Vou identificar esse aqui, da mesma forma, do ESC. Pego o identificador, carrego e trago ele para cá. Vou identificar esse daqui.
Então, vou colocar para cá um pouquinho para não ficar. E vou identificar esse aqui, esse vertical também. Então, só apertar o Tab que você consegue identificar. E agora nós vamos identificar esse aqui. Então, bom, aí pessoal, da mesma forma que nós já fizemos pilares para viga, esses números que aparecem aqui, a gente tem que corrigir isso. Então nós vamos lá no quadro de ferros das lajes e nós vamos então corrigir a numeração lá que aparece, para que fique correto aqui. Aqui no quadro de ferros, então nós vamos renomear. Então esse aqui seria o ferro 1. Eu vou renomear todos os ferros aqui, depois eu mostro aqui já renomeado. Bom, já renumerei todos os ferros aqui, né, todos os ferros que a gente está utilizando. E se a gente vier aqui na planta de armadura, né, eles já foram atualizados aqui. E a gente também pode fazer para as demais lajes aqui. Então, eu coloquei a identificação aqui dos ferros das demais lajes aqui. Aqui ficou interrompendo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa linha para outra posição. Selecionar novamente aqui a linha, para que ela não interrompa o texto ali. Então, vou colocar ela aqui. E esse texto também aqui, se não conseguir selecionar, aperta o Tab, que você vai selecionando. Pronto, então a planta está aí definida. Agora nós vamos identificar as lajes aqui. Bom, para identificar as lajes, nós vamos TG, né, ou anotar, identificar categoria. A gente vai aproximar aqui. Quando a gente aproxima, como tem ferros, tem outros elementos aqui, a gente pode apertar a tecla Tab até encontrar o identificador de laje. Aí, nesse caso, nós vamos habilitar chamar de detalhe aqui. Então, identificou. Fazer o mesmo aqui. Aqui, posicionar. Posicionar no lugar que fica mais claro de ver. Pronto, então as lajes estão identificadas aqui, todas as lajes, já numeradas. Nós vamos agora passar um corte nessa região aqui, como a gente tem armadura negativa nessa região, já passar um corte para mostrar essa armadura, as dimensões dessa armadura, as dobras dessa armadura. Então eu passei o corte, esse corte está aqui, ele está aparecendo aqui com o nome de corte 1, eu vou renomear e chamar ele de laje em corte. E nós vamos aplicar sobre esse corte a estrutura em corte. Pronto, já está aqui, eu preciso dessa região aqui, mostrar essa região. Então, o que está fora aqui eu vou dar um EH. Essas armaduras de viga também eu posso dar um EH nele, porque não me interessa. Esse aqui também, armadura da viga também, eu posso dar um EH também. Vou deixar só a armadura da laje aqui, para a gente mostrar. Então, antes de fazer a identificação da armadura da laje, nós vamos fazer, né, o reconhecimento dessas linhas que indicam a armadura negativa, para a gente fazer a cotagem. Então, nós vamos aqui anotar, linha de detalhe, e nós vamos identificar, eu vou identificar essa armadura com a linha grossa tracejada. Vamos aqui. Identifiquei, posso agora selecionar essas linhas que eu acabei de fazer, movimentar ela para cima e fazer então a cotagem dela. Eu vou terminar a edição dela aqui com modificar, parar aqui de um lado, do outro. Agora posso vir cotar, utilizando aí a cota sem linha. Cotei aqui. Vou cotar aqui também. E vou cotar aqui também. Na verdade aqui precisava de cotar, não, porque eu já cotei o outro lado, mas vamos deixar a cota aqui.
Pronto, feito isso, agora eu vou identificar esses ferros. Então, nós vamos em TG. Inicialmente, nós vamos utilizar a chamada de detalhe. Então, nós vamos identificar esse ferro aqui. Então, esse aqui é o N9. Vou trazer aqui para cima e vou... Esse próximo aqui, vou apertar o Tab aqui para que eu possa reconhecer. Então, esse aqui, pronto. Esse é o N1. E agora, esse negativo aqui, que é o N11. E vou identificar isso novamente aqui. Agora, para colocar a descrição completa dele aqui, eu vou tirar a linha de chamada sobre ele e vou colocar aqui número, diâmetro e comprimento. E aí a gente coloca aqui embaixo. Está um pouco apertado aqui, eu vou deslocar esse aqui um pouco para cima. Então, esse ferro está identificado, né? O corte também. Então, eu posso aqui ativar a região de recorte e colocar os limites que eu quero aqui. Pronto, ajustei, fecho aqui e essa laje está indicada já no corte aqui. Então, identificamos todos os elementos, fizemos a laje do nível 2, a gente pode fazer as lajes do nível 3, utilizando o mesmo procedimento. Então, eu vou fazer, daqui a pouco eu mostro essa laje do nível 3 pronta. Nesse caso aqui, eu vou duplicar a planta de formas do nível 3. Então, a gente está aqui com todas as lajes agora já identificadas e com as armaduras detalhadas. Então, a laje 301, a laje 302, a laje 303, a laje 304 e a laje 305. Dessa forma, todas as lajes, posso fazer aqui a região de recorte para ajustar a laje, para a gente levar ela para a prancha. Então, vou fazer a mesma coisa com a laje do nível 2. Pegar a região de recorte, ajustar aqui. No caso, eu posso até ajustar, trazer mais aqui. E agora eu posso levar essas lajes lá para a minha folha de desenho. Então, nós vamos lá para a minha folha de desenho. E vamos trazer, então, as lajes, os dados das lajes. Então, vamos trazer inicialmente as lajes do nível 2. Fazer os ajustes aqui. Trazer também as lajes do nível 3. E trazer também aquele corte da laje. Na verdade, eu vou colocar o corte da laje aqui próximo do detalhamento da laje aqui. Eu posso agora também trazer o quadro de ferros, né, o quadro resumo. Então, trazer o volume de materiais e formas de laje, o quadro de ferro das lajes e o quadro resumo das lajes. Então, vou aqui com linha de detalhe, fazer aqui o contorno das lajes, né, para mostrar a identificação das lajes. E dessa forma, então, a gente conclui um detalhamento de lajes. Então, nós temos agora nossas lajes todas detalhadas aqui na prancha. Então, agora o procedimento era a gente imprimir, né? O processo de impressão nós já mostramos no outro curso. Então, nós temos aqui as lajes, essa com a armadura negativa, essa com as suas armaduras positivas, né? O quadro de ferros na forma aqui
deve ser previsto, né, o volume de material, volume de concreto e formas, né, por nível já detalhado, o quadro de ferro com todas as armaduras aqui já numeradas na ordem correta. A gente tem também aqui o quadro resumo de aço, né, para as lajes. Da mesma forma, nós temos também para as vigas, né, as vigas detalhadas, tanto a vista tridimensional, as dimensões dela em 3 dimensões, a identificação das armaduras, né, em 3 dimensões, as armaduras longitudinais detalhadas em vista e as armaduras transversais também detalhadas aqui em corte. Então, para as 3 tipologias de viga que a gente tem, e na folha 1 a gente já tinha identificado as plantas de forma, né, a planta de locação das fundações, já identificada aqui com as identificações dos pilares. Já tínhamos também definido as plantas de forma da viga baldrame do nível 1, com todos os elementos detalhados, do nível 2, do nível 3. Nós fizemos um corte aqui para mostrar os elementos, né, ao longo da altura, né, nos níveis. Fizemos também o detalhamento das fundações, então as dimensões das fundações, as armaduras das fundações. Aqui temos o quadro resumo, levantamento de material de solo, escavação, compactação e lastro, o levantamento de concreto, né, e formas para sapatas, o quadro de ferros e o quadro resumo para as sapatas, né, e temos também aqui o levantamento de detalhamento de pilares, tanto uma vista tridimensional da estrutura do concreto, a vista também identificada aqui com os ferros, né, das armaduras, e o detalhamento dessas armaduras longitudinais e dessas armaduras transversais também. E aqui embaixo nós temos então o quadro o levantamento de volume de material, né? Aqui nós colocamos também uma parte de quilos aqui, porque se a estrutura for um pilar de metálico, então você vai fazer o levantamento dele em quilos, tá? Então ele já calcula aqui. E o quadro de ferros e o quadro resumo para pilares. Bom, chegamos ao final do nosso curso. Espero que tenham gostado. Aqui, então, o intuito não foi mostrar para vocês o processo de cálculo estrutural, mas sim um processo de modelagem mais simplificado, mas que dá uma visão para que vocês possam fazer modelagens mais detalhadas utilizando o programa Revit. Um grande abraço a todos!